Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é anistia ou nada. Isso é fundamental. Para que tudo continue caminhando bem, é necessário, eu sempre digo, nós somos aqui a artilharia. Nós somos a artilharia. Nós fazemos a nossa parte. Então, é importante que quem está na infantaria precise continuar fazendo a sua parte para que a gente ganhe e ocupe o território inimigo. E, de vez em quando, a gente vê que tem gente dentro da infantaria fazendo cagada. E por isso que eu fiz questão de destacar ontem, no post do X, um acordo de bastidores que estava sendo proposto, que chegou até Eduardo Bolsonaro e eu, o Eduardo Bolsonaro, eu e Eduardo Bolsonaro e a mim. E o Eduardo, inclusive, gravou logo em seguida um vídeo e os dois viralizaram. Né? Quando eu vi o post, tinha tido centenas de milhares de visualizações. E o que eu dizia, o que eu trazia ao público era justamente a mais nova estratégia genial que estava sendo proposta a setores do bolsonarismo, que seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força e apresentar junto um destaque com a ideia da anistia que nós queríamos, ampla, geral e restrita. Para quem não conhece, isso é realmente uma coisa meio chatinha, é o funcionamento da Câmara. Eu vou explicar para vocês. Esse negócio de destaque, o destaque ele é um instrumento regimental que se usa para modificar, para suprimir ou para acrescentar trechos a um projeto de lei. Então, você tem um projeto de lei principal e junto você vira e fala assim, não, além disso nós queremos acrescentar e votar estas mudanças, ou retirando um trecho do projeto, ou modificando um trecho, ou acrescentando um texto, etc, etc. Esse é o destaque. E a ideia, então, era aprova a dosimetria e acrescenta-se destaque. Poxa, que grande ideia, né? Parece uma ideia maravilhosa, né? Spoiler. Não, é uma ideia de merda. E aqui a gente tem a divisão de dois grupos. Tem os meio tapados, que não entenderam o que estava acontecendo e as suas consequências óbvias, e os espertos, que sabiam exatamente onde isso ia dar. Por quê? Porque, na prática, o PL não tem voto para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse, mesmo que o PL conseguisse os votos, o Lula eventualmente vetaria esse destaque. E o que sobraria no fim? Exatamente o projeto da dosimetria do Paulinho, limpinho, do jeito que o Alexandre quer, do jeito que o establishment quer. Só que o pior, sobra o projeto limpinho com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque toda essa manobra ela está sendo feita justamente porque o sistema sentiu. E eles estão buscando uma forma de baixar a pressão enquanto eles ficam livres para fazerem os seus acordos de poder. E isso com a chancela de parte até do bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base, olha, nós tentamos, mas perdemos. Então, o famoso somebody love no eleitor. E por que eles precisam dar esse somebody love? Por que precisa dessa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou, aliás, uma enquete que eu fiz no X, e fiz aqui no Paulo Figueiredo Show também, que 90% da base de eleitores deles, são vocês que nos assistem, é contra a dosimetria. Vocês, em sua maioria, e podem dizer se eu estou aqui no chat, concordam ou não, preferem nada à dosimetria. Se for dosimetria ou nada, o que vocês preferem? Dosimetria ou nada? Vocês podem responder aqui no chat. De um modo geral, as pessoas preferem nada e que a gente continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. E por isso, eu tenho deixado um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo contra a anistia que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição,
Você pode ser o presidente ou pode ser o deputado menos importante. Você será exposto. Eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém, exceto com a verdade e com a libertação do Brasil. E eu acredito que o que liberta, o presidente Bolsonaro falava isso sempre, né? Citava o Evangelho de São João dizendo: conheça a verdade e ela vos libertará, né? Então, a verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva. Podem tirar o cavalinho da chuva. Da minha parte e da parte do Eduardo Bolsonaro, não há cenário algum sem anistia que a pressão baixe. A pressão vai continuar. E eu fiquei impressionado, porque no final, depois, mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas visualizaram o meu texto e o vídeo do Eduardo sobre isso. E graças a vocês, eu tenho que dizer hoje, a atualização para vocês, é que essa ideia foi jogada para debaixo do tapete. A gente acende a luz e sempre as baratas e os ratos se escondem. Isso porque a resposta que eu tive hoje é de que a estratégia de fato foi enterrada, e eu posso dizer aqui no Paulo Figueiredo Show que me parece que nós temos a questão fechada da oposição de que é ou anistia ou nada. Isso que vocês estão pedindo aqui no chat. Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é anistia ou nada. Isso é fundamental. Porque nós temos que nos unir em defesa do que nós queremos. Vocês sabem que tem uma discussão agora engraçada, que é o medo de que o governo vote em favor da dosimetria com o Centrão e aprove o PL? Imagina, o governo Lula, o Lindbergh, ou não, viva a dosimetria, já pensou? Pô, se fizerem isso, ótimo. Porque se acontecer, a gente recebe a dosimetria e a população, a oposição, vai continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, dizendo que esse projeto da dosimetria é um projeto da esquerda e que vocês podem enfiar onde vocês acharem adequado. E a pressão externa vai continuar a acontecer na medida em que a única solução possível, todos já sabem qual é. Então eu repito, é anistia ou nada. Se você concorda com essa visão, se você concorda com esse tipo de jornalismo, eu quero falar sobre Ciro Nogueira, sobre Tarcísio, sobre processo meu com o Eduardo Bolsonaro, mas antes eu quero fazer um apelo a você. Se você concorda com essa visão, você pode apoiar as pessoas que têm esse tipo de visão e que são honestas com você. Porque o que nós fizemos ontem foi expor a população, e estamos fazendo aqui hoje, é expor a vocês o que é decidido pelos caciques, junto com o Centrão, com não sei quem, em Brasília. É a exposição a vocês dos fatos. E a exposição da verdade destruiu esse acordo. E essa é a capacidade que tem o bom jornalismo. De pessoas convictas dos seus valores, dos seus princípios, e que têm uma visão clara para o Brasil. A minha visão clara para o Brasil não é redução de pena. Minha visão clara para o Brasil exige liberdade. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora.